Bom, vamos falar sobre MS-DOS. MS vem de Microsoft, DOS de Disk Operation System. Traduzindo para o português aqui fica mais ou menos sistema operacional em disco. Por que em disco? É um requisito do sistema operacional, ele está armazenado em um disco para poder ser utilizado no computador. Esse disco pode ser tanto um disquete, como um HD, dessas que conhecemos aí hoje em dia. Tá? Para começar a falar do MS-DOS, da história do MS-DOS, vamos fazendo uma cronologia. Tá? Existia uma empresa chamada Seattle Computer. Ela precisava de um sistema operacional para poder testar algumas placas que estavam sendo feitas aí na época. Nessa Seattle Computer tinha um engenheiro chamado Tim Peterson, que é esse aqui da foto. Tá? Ele é considerado o pai do DOS. Como a empresa precisava de um sistema operacional, ele criou o primeiro sistema operacional aí, DOS, para o teste nas placas aí que a Seattle testava. Então ele fez esse primeiro sistema operacional, batizou de QDOS, do inglês vem de Quick and Dirty Operation System. Quick and Dirty Operation System em português ficaria mais ou menos assim como sistema operacional rápido e sujo. Rápido porque ele era rápido, o nome já diz, e sujo porque em suas linhas de código tinha muita poluição, tinha muita coisa que não necessitava, então ele era muito poluído e o nome sujo, tá? Somente por isso. O pessoal que trabalhava com o Bill Gates, sabendo da existência aí, aliás, ouviram falar da existência desse sistema operacional, mencionaram uma vez para o Bill Gates, e o Bill Gates, visionário como sempre foi, na primeira oportunidade, aí frente aos executivos da IBM, consolidou um acordo que ele licenciava esse sistema operacional para a IBM. Os executivos da IBM, achando que lucro só daria venda de hardware, aceitou o licenciamento de imediato, mas o Bill Gates não queria vender, tá? Porque ele queria também licenciar para outros fabricantes o MS-DOS. E se ele vendesse, ele ia receber um montante de dinheiro aí só durante o acordo e ia acabar por isso mesmo. Licenciando, a cada computador IBM vendido, ele mordia uma fatia aí do faturamento da empresa de computadores. Tá? Aqui vemos aqui uma foto de uma embalagem do Microsoft DOS, MS-DOS, tá? E ao lado aí uma versão aí vendida para IBM chamada de PC-DOS. Aqui a gente vê um computador IBM rodando já o PC-DOS e um manual com um disquetinho ali que acompanhava um computador novo. Tá? E aqui a gente vê sobre as versões. A Microsoft sempre que aperfeiçoava o sistema operacional, lançava uma nova versão, como estamos vendo aí. Tá? O PC-DOS 1.0, lançado em agosto de 81, ele suportava até 256 KB de memória RAM e 2 disquetes de 160 KB cada um, de face única. Em 82, maio de 82, é lançado o PC-DOS 1.1. Ele já trouxe suporte para disquetes de 320 KB de dupla face. Bom, mencionei face única e dupla face. Pode ver que o face única é 160 KB, face dupla 320 KB. É mais ou menos assim. Tem o disquete. O de face única eu gravo só de um lado. O de face dupla eu consigo gravar dos dois lados. Então, praticamente ele dobra aí a capacidade de armazenamento. É mais ou menos isso, tá? Em 1983 é lançado o PC-DOS 2.0 para PCs IBM e o Microsoft DOS, MS-DOS 2.0 para os demais fabricantes de PC. Tá? Eles foram as primeiras versões compatíveis com PC XT e ao uso de HDs. A capacidade dos disquetes foram aumentadas por conta do uso de 9 setores por trilha em vez de 8. Eles usavam uma tecnologia que conseguiam colocar 8 setores por trilha. Nessa nova versão eles conseguiram colocar 9 setores por trilha. Tá? E passou a ter 180 KB de face única e 360 KB dupla face. É aquilo que eu falei.
face única gravava de um lado, face dupla gravava dos dois, e por consequência o de face dupla tinha o dobro da capacidade de armazenamento. Logo depois o MS-DOS 3.0, lançado em setembro de 84, suportava inicialmente disquetes de 1,2 MB e HDs de 32 MB. Incluiu códigos e erros, tá? Para que os programas tivessem uma explicação detalhada sobre o que aconteceu de errado, e assim os seus programadores conseguissem corrigir esses erros. Tá? O MS-DOS 3.1, lançado em novembro de 84, introduziu suporte a redes. Tá? E eles tinham alguns serviços aí que permitiam o bloqueio total, e o desbloqueio total ou de partes de um arquivo, tornando mais seguro para o uso em rede, uma rede de vários computadores aí. Eles conseguiam bloquear o arquivo para que se eu não quisesse que alguém editasse, que ele fosse somente leitura e assim por diante. O MS-DOS 3.2, lançado em abril de 86, foi a primeira versão vendida ao público. Tá? Até as versões anteriores eram somente vendidos para fabricantes de computador, para vender junto com os seus computadores. Nessa versão já poderia ser vendido ao público, tá? E foi adicionado suporte a disquetes de 720 KB. Aqui pode ver que não foi nem mencionado face única, eles já eram de dupla face. Em 1987, mas exatamente em abril de 87, é lançado o MS-DOS 3.3. Ele foi adicionado suporte a disquetes de 1.44 MB, tá, que são os maiores disquetes aí que se tem conhecimento. Foi introduzido suporte a discos rígidos. Tá? Um HD maior do que 32 MB poderia ser dividido em várias partições, podendo ser usadas como discos independentes pelo sistema operacional. Então eu tinha um disco lá, um HD maior que 32 MB, eu poderia dividir aí, cada partinha dele receberia uma letra lá e eu poderia usar como se fosse um HD independente. Em julho de 1988 é lançado o MS-DOS 4.0. Ele suportava HDs de até 2 GB, sem a necessidade de particionar. Então, ele suportava HD de até 2 GB, mas na época aí os HDs variavam entre 40 e 60 MB. Foi adicionada uma shell com o nome de DOS Shell, que é uma shell um pouco mais gráfica, tá? Não uma coisa parecida com Windows, mas em vez de digitar comandos nas linhas, eu poderia escolher o comando, procurar o arquivo dessa forma aí. Mas em novembro do mesmo ano, em 1988, foi lançado um update, Microsoft DOS 4.1, para corrigir alguns bugs existentes. MS-DOS 5.0, lançado em abril de 91, foi incluído o QBasic, que era um interpretador de BASIC, uma linguagem da época, um editor de texto em tela cheia e um utilitário de cache de disco chamado Smart Drive, e também o comando undelete, que a gente vai ver aí na aula prática como que vai funcionar. Por conta de alguns problemas aí com utilitários de disco, a Microsoft lança no mesmo ano um update, Microsoft DOS 5.1. Em março de 93, foi lançado o Microsoft DOS 6.0. Foi adicionado um utilitário de compactação de disco chamado Double Space. Tá? Nessa época aí, os HDs variavam entre 200 e 400 MB, mas os usuários precisavam de muito mais. Tá? Foi incluído um utilitário de fragmentador de disco chamado Defrag, um utilitário de backups MS Backup, um utilitário de otimização de memória chamado MemMaker e um antivírus chamado MSave. Como a versão 6.0 mostrou ter muitas falhas, é lançada a versão 6.20. Tá? E essa versão 6.20 foi lançada com o utilitário mesmo do 6.0, o Double Space, só que foi melhorado. Foi incluído também um utilitário de checagem de disco chamado ScanDisk, que é muito conhecido aí. A versão 6.21, lançada em março de 94, ela foi lançada por motivos legais, tá? Não pôde prosseguir com o licenciamento aí do utilitário Double Space. A empresa retentora dos direitos não queria licenciar, não teve acordo,
Então, por motivos legais, foi lançado essa versão 6.21 em 1994 para tirar esse double space do sistema operacional. Logo depois veio a última versão, 6.22, lançada em maio de 94. Ela foi a última versão standalone. Standalone por quê? Até essa versão, o DOS era um sistema operacional independente. Depois, quando foi lançado aí versões do Windows, acompanhavam o MS-DOS, só que já não era uma versão standalone, funcionava junto com o Windows. Tá? Existiu também aí o MS-DOS 6.23, 6.24, 6.25, mas eles foram só lançados aí para instituições bancárias e militares, mas somente lá nos Estados Unidos. Sobre a função do MS-DOS. É a mesma função de qualquer sistema operacional. Ele dá a partida no computador, que é chamado de boot. Sem ele o computador apenas ligaria, não estaria pronto para uso e para receber os comandos e executá-los. Ele traduz os comandos aplicados nos demais softwares para que os hardwares, incluso o processador, as entenda e as responda positivamente à solicitação. Ele gerencia os recursos dos hardwares para que todas as tarefas possam ser executadas a qualquer momento pelo usuário. Ele gerencia o acesso de arquivos diversos, oferecendo possibilidade de criação, edição, modificação, alteração de local e exclusão dos mesmos. Tá? Quando eu crio um arquivo, eu abro um programa lá, eu consigo criar um arquivo. Para eu editar, eu abro esse arquivo que já existe e modifico ele. Tá? A modificação e alteração de local, eu puxo um arquivo de um diretório, mando para outro, ou até mesmo mando embora e excluo esse arquivo. Ele permite também o funcionamento de periféricos, como impressoras, teclados, drives, entre outros aí. Enfim, todo o gerenciamento do computador é feito pelo sistema operacional, e nesse caso é feito pelo MS-DOS. Como eu disse aí, essas são as funções do MS-DOS como sistema operacional do computador. As necessidades que foram atendidas com o MS-DOS. Como a IBM intencionava lançar o seu computador pessoal, a primeira necessidade atendida pelo MS-DOS foi saciar a carência da fabricante de computadores que necessitava de um sistema operacional para seu IBM PC. Como sabemos, todo computador sem sistema operacional não tem utilidade. O DOS de propriedade agora de Bill Gates supriu até o lançamento por Bill Gates mesmo, do Microsoft Windows 98, todo computador IBM PC ou compatível necessitava usar um sistema operacional, e foi o MS-DOS que foi usado nesse período. As características do sistema: sistema operacional de 16-bit, monousuário, monotarefa. Então, ele é um sistema de 16 bits, monousuário, um usuário somente opera o computador, monotarefa, uma coisa de cada vez é processada pelo processador, tá? Não tem interface gráfica, somente linhas de comando. O sistema de nomeação de arquivos é chamado de 8.3, ou seja, um arquivo para ser nomeado deve ter até 8 letras, seguidas de um ponto, e mais 3 letras, aos quais são correspondentes à sua extensão. E os seus diretórios também são nomeados com até 8 letras em seu nome. Uma outra característica do MS-DOS, encontrada até hoje no Microsoft Windows, é a referência a unidades de disco representadas por uma letra. Sobre as distribuições. Como já falei, o MS-DOS teve várias versões, sendo para correções de bugs ou para implementação de recursos no sistema. Porém, em distribuições distintas, podemos dizer que somente na versão 2.0 que existia a distribuição de PC-DOS 2.0 para computadores IBM e o MS-DOS 2.0 para os demais fabricantes. Tá? Não que não existisse outras versões aí de PC-DOS, mas também não pode nem ser considerada a distribuição. Tá? O MS-DOS não tem distribuições, como a gente vê hoje no Windows, que tem versões Home, Professional, entre outras. Ele somente se diferencia por suas versões, que são cronologicamente aí uma atualização em cima da outra.
Sobre kernel e shell. Tá? A princípio, o funcionamento do MS-DOS é extremamente simples. Ele baseia-se em 5 arquivos, chamado de io.sys, msdos.sys, config.sys, command.com e autoexec.bat. io.sys é o primeiro arquivo a ser carregado do disco para a memória. Ele é o software de mais baixo nível do MS-DOS. O que é um software de baixo nível e de alto nível? De baixo nível é aquele que fala a linguagem de máquina. É aquele que a gente não entende, assim, o humano nunca vai entender. É a linguagem de máquina propriamente dita. E o alto nível é aquela linguagem mais perto de uma linguagem humana, que um humano consegue interpretar melhor. Tá? Então, essa é a diferença de baixo nível e alto nível. Então, esse arquivo io.sys, ele executa as mais primárias e fundamentais tarefas de entrada e saída do computador, por isso que é io, in-out, entrada e saída. É também responsável pela continuação do processo de carga do sistema. O io.sys conversa diretamente com o hardware, através de rotinas da home BIOS. É um arquivo oculto que fica localizado no diretório principal, raiz C2. MS-DOS.sys contém um núcleo kernel do sistema operacional, que é o coração do MS-DOS. Ele é responsável por receber requisições de serviços dos aplicativos em um nível mais alto e traduzi-las para o io.sys executá-las. É um arquivo oculto que fica localizado no diretório principal, raiz C2. Command.com é a interface do usuário, chamado de shell. Interpreta e executa os comandos digitados no teclado. Executa arquivos do comando do tipo bat, redireciona a entrada e saída padrão e executa as funções básicas de manipulação de arquivo. Através de utilitários internos, é um arquivo localizado no diretório principal, mas que pode ser deslocado para outro diretório através de comando no config.sys e autoexec.bat. A partir da versão 4.0, foi adicionado ao Microsoft DOS outra shell, com o nome de DOS Shell, que eu já mencionei. No caso, é uma shell que pode ser usada no modo gráfico, sem a necessidade do usuário digitar os comandos, mas sim escolhê-los em um menu. Sobre o gerenciador de memória. O MS-DOS possui uma alocação dinâmica de memória, em que os dados não precisam ter tamanho fixo, pois podemos definir para cada dado quanto de memória desejamos usar. Sendo assim, vamos alocar espaços de memória, blocos, que não precisam estar necessariamente organizados de maneira sequencial, podendo estar distribuídos de forma dispersa, não ordenada, sem nenhuma ordem, na memória do computador. Na alocação dinâmica, vamos pedir para alocar, desalocar, blocos de memória de acordo com a nossa necessidade, reservando ou liberando blocos de memória durante a execução de um programa. Sobre a utilização no mercado do Microsoft DOS. Em 10 anos, a partir do seu lançamento, já era o sistema operacional em mais de 50 milhões de computadores IBM PC ou compatíveis. Esses computadores encontravam-se nos diversos segmentos de mercado, desde pequenos escritórios e comércios até em grandes empresas, indústrias e fabricantes de software, além também do seu uso doméstico. Os principais comandos aí do MS-DOS, a gente vai ver mais explicado aí na aula prática, é o date, time, ver, dir com seus parâmetros, cls, md, cd, rd, tri, checkdisk, main, ren, copy, disk copy, move, type, delete, del tree. Esses são os principais comandos do MS-DOS e na aula prática a gente vai ver mais a fundo aí como se utilizar cada um deles. E as referências que a gente teve para esse slide, essas informações que demos aí, são com base em dois sites, www.hardware.com.br, www.clubedohardware.com.br e alguma coisa da Microsoft, que é a
detentor aí dos direitos do sistema operacional. Obrigado.